Antes da nossa leitura, eu gostaria de ler com você o hino 124 da harpa cristã, Adoração. Mas se você sabe e quiser cantar aí, me acompanha também. Hino 124. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo ser no grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós, remidos já vitoriosos, graças rendei-lhes mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor, todos o louvemos, Régio dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai, hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor, todos o louvemos, Régio dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador, vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor, todos os louvemos, Régio dominador. Altos cedros, grama verdejante, esta sinfonia aumentai, aves, vermes, todo ser gigante, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor, todos o louvemos, Régio dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor, reis e sábios, grandes e pequeninos, dai-lhes verais louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor, todos o louvemos, Régio dominador. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu sacrifício. Louvamos o teu nome, Pai, pela tua ressurreição. Louvamos ao Senhor, Pai, por Jesus Cristo. Louvamos ao Senhor pelo Espírito Santo que foi deixado para nós, para nos ajudar, para nos consolar, para nos ensinar todas as coisas. Que nesse dia de hoje, Pai, e para sempre nós possamos render graças ao Senhor. Que nós possamos, Senhor, confessar o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Reconhecer o seu sacrifício, reconhecer a sua majestade. Reconhecer, Pai, quão precioso é o Senhor para nós, Pai. E abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, se ainda não sabemos disso, Pai, se ainda não temos essa revelação, como ela tem que ser, Pai, que o Senhor possa nos mostrar, nos ensinar e nos capacitar para crer, Pai, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Eu oro em nome de Jesus, amém? Josué 3 e 4, Salmos 98, Atos 22. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham o cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais, assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Pela manhã, Josué disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levaram a arca da aliança e foram à frente do povo. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo Israel. Eles saberão que estou com você, assim como estive com Moisés. Dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem junto às margens do Jordão, parem exatamente ali. Então Josué disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus de diante de vocês. Vejam a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra. Os conduzirá para o outro lado do Jordão. Escolham agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida, rio acima, e as águas se levantarão como um muro. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão e os sacerdotes que levaram a arca da aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita e o Jordão transbordava sobre as margens.
Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adam, nos arredores de Zaretã. E a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até que todo Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Quando todo o povo havia atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: Escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê a eles as seguintes ordens. Peguem 12 pedras do local onde os sacerdotes estão parados no meio do rio. Levem as pedras com vocês e amontoem-nas no lugar onde vão acampar esta noite. Então Josué convocou os 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo de Israel, e lhes disse: Vão até o meio do Jordão à frente da arca do Senhor seu Deus. Cada um de vocês pegue uma pedra e carregue-a sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel. Elas serão um monumento entre vocês. No futuro, seus filhos perguntarão: O que significam essas pedras? E vocês dirão: Elas servem para nos lembrar que o rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por ele. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. Assim, os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Pegaram 12 pedras do meio do Jordão, uma para cada tribo, exatamente como o Senhor tinha dito a Josué. Levaram as pedras ao lugar onde acamparam aquela noite e as deixaram ali. Josué também ergueu um monumento com 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde haviam parado os sacerdotes que levavam a arca da aliança. Essas pedras estão lá até hoje. Os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no meio do rio até que fossem cumpridas todas as ordens do Senhor, transmitidas a Josué por Moisés. E o povo se apressou em atravessar o leito do rio. Quando todos chegaram ao outro lado, os sacerdotes atravessaram com a arca do Senhor, enquanto o povo observava. Os guerreiros das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés atravessaram a frente dos israelitas armados, conforme Moisés havia instruído. Estes homens, cerca de 40.000, estavam armados para a guerra e o Senhor ia com eles enquanto avançavam para a planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor fez de Josué um grande líder aos olhos de todo o Israel, e eles os respeitaram enquanto ele viveu, como haviam respeitado Moisés. O Senhor disse a Josué: Ordene aos sacerdotes que levam a arca da aliança que saiam do meio do rio. Então Josué ordenou: Saiam do meio do rio. Assim que os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do leito do rio e pisaram em terra seca, a água do Jordão voltou a fluir e transbordou sobre as margens como antes. O povo atravessou o Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gilgal, a leste de Jericó. Foi ali em Gilgal que Josué ergueu um monumento com as 12 pedras tiradas do Jordão. Então Josué disse aos israelitas: No futuro, seus filhos perguntarão: O que significam essas pedras? E vocês dirão: Aqui o povo de Israel atravessou o Jordão a pés enxutos, pois o Senhor seu Deus secou o rio diante de seus olhos e o manteve seco até todos vocês atravessarem, como fez com o Mar Vermelho, quando secou até todos nós o tivéssemos atravessado. Fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês temam o Senhor seu Deus para sempre. Glória a Jesus. Salmos 98. Cantem ao Senhor um cântico novo, pois ele fez maravilhas. Sua mão direita e seu braço santo conquistaram a vitória. O Senhor anunciou seu poder de salvar e revelou sua justiça às nações. Lembrou-se de seu amor e fidelidade a Israel. Os confins da terra viram a vitória de nosso Deus. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Louvem-no em alta voz com alegres cânticos. Cantem louvores ao Senhor com a harpa e com cânticos harmoniosos, com trombetas e ao som de cornetas. Exultem e cantem diante do Senhor o Rei. Deem gritos de louvor o mar e tudo que nele há, e também a terra e todos os seres vivos. Os rios batam palmas, e os montes cantam de alegria. Diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e as nações com imparcialidade. Atos 22.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos e pais, disse Paulo, ouçam-me enquanto apresento minha defesa. Quando ouviram falar em aramaico, o silêncio foi ainda maior. Então Paulo disse, sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia. Fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo que fazia, como vocês são hoje. Eu fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. O sumo sacerdote e todo o conselho dos líderes do povo podem confirmar isso. Recebi dele cartas para nossos irmãos judeus em Damasco, que me autorizavam a trazer os seguidores do caminho de lá para Jerusalém em cadeias, para serem castigados. Quando me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, de repente uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz que me disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntei. E a voz respondeu, sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que estava comigo. Então perguntei, que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse, levante-se e entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você deve fazer. A luz intensa havia me deixado cego e meus companheiros tiveram de levar-me pela mão a Damasco. Vivia ali Ananias, um homem devoto, dedicado à lei e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Ele veio, colocou-se ao meu lado e disse, irmão Saulo, volte a enxergar. E naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse, o Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele e para ver o justo e ouvi-lo falar. Você será testemunha dele, dizendo a todos o que você viu e ouviu. O que está esperando? Levante-se e seja batizado. Fique limpo de seus pecados, invocando o nome do Senhor. Depois que voltei a Jerusalém, estava orando no templo e tive uma visão, na qual o Senhor me dizia, depressa, saia de Jerusalém, pois o povo daqui não aceitará seu testemunho a meu respeito. E eu respondi, Senhor, sem dúvidas eles sabem que em cada sinagoga eu prendi e açoitava aqueles que criam em ti. E quando Estevão, tua testemunha, foi morto, eu estava inteiramente de acordo. Fiquei ali e guardei os mantos que eles tiraram quando foram apedrejá-lo. Mas o Senhor me disse, vá, pois eu o enviarei para longe, para os gentios. A multidão ouviu Paulo até ele dizer essa palavra. Então começaram a gritar, fora com esse sujeito, ele não merece viver. Gritavam, arrancavam seus mantos e jogavam poeira para o alto. O comandante trouxe Paulo para dentro e ordenou que ele fosse açoitado e interrogado a fim de descobrir por que a multidão tinha ficado tão furiosa. Quando amarraram Paulo para açoitá-lo, ele disse ao oficial que estava ali, a lei permite açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado? Ao ouvir isso, o oficial foi ao comandante e perguntou, o que o senhor está fazendo? Este homem é cidadão romano. O comandante perguntou a Paulo, diga-me, você é um cidadão romano? Ele respondeu, sim, eu sou. Eu também, disse o comandante, e paguei caro por minha cidadania. Paulo respondeu, mas eu sou cidadão de nascimento. Quando os soldados que estavam prestes a interrogar Paulo ouviram que ele era cidadão romano, retiraram-se de imediato. Até mesmo o comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano, pois tinha mandado amarrá-lo. No dia seguinte, o comandante ordenou que os principais sacerdotes se reunissem com o conselho dos líderes do povo. Queria descobrir exatamente qual era o problema, por isso soltou Paulo e mandou que o trouxessem diante deles. Aleluia, Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua vida, morte, ressurreição. Te agradecemos porque o Senhor está aqui através do Espírito Santo, nos convencendo, nos ensinando, nos capacitando, Pai. Porque de nós mesmos nós não podemos te reconhecer. Não vem de nós, é dom de Deus, Pai. É a graça, Senhor, que vem sobre nós, para nós nos arrependermos dos nossos pecados, Jesus, e buscarmos ao Senhor, e buscarmos a tua face, e buscarmos os teus pés, Senhor, que nós possamos nos prostrar, Pai, e ouvir, nos desbrustar diante da palavra, Pai, e sermos convencidos dos nossos pecados, Pai, daquilo que precisamos nos arrepender, e sermos convencidos que o Senhor tem graça, bondade e misericórdia para cada um de nós. Que não tem nada que nós façamos, Pai, que possa impedir
Que o Senhor nos cure e nos liberte. Nós só precisamos te ouvir e te obedecer e reconhecer o seu senhorio sobre a nossa vida, Pai. Nos capacite a fazer isso. Leve essa palavra para aqueles, Pai, que estão resistentes à palavra. Para aqueles que estão cegos, oprimidos no pecado, que estão acorrentados, para aqueles que estão surdos, Pai. Leve essa palavra, Jesus, e que eles sejam livres agora em nome de Jesus, de todas as cadeias. Faz um de repente na vida de cada um de nós, Pai, na vida de todos aqueles que não te conhecem. Faz um de repente, Pai, abre os olhos dele. Que esses que estão cegos hoje, Pai, para o Senhor, para a tua vida, que eles possam ter os olhos abertos, Pai, e te verem, te reconhecerem, e reconhecer que eles têm valor, que foi por causa de cada um deles, Pai, que o Senhor entregou sua vida, para que nós não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna, Pai, e que a gente possa abrir mão, Jesus, de tudo que nos aprisiona, tudo que nos afasta do Senhor. E que o Senhor venha ser um conosco, Pai, para nós sermos um com o Senhor. Obrigada pelo Espírito Santo. Obrigada por essa palavra, Jesus, e que essa palavra cumpra, Senhor, o propósito na nossa vida, para o qual ela foi nos deixada, Pai. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.